Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso assunto é voltado para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é a regionalização do Brasil. Aí você se pergunta, regionalização, o que é isso? Então vamos ver alguns conceitos de alguns especialistas que explicam o que é regionalizar. Então olha só, a divisão de um espaço ou território em unidades de áreas que apresentam um certo número de características que as individualizam. Isso é de Marco Amorim Coelho. E aí o surgimento das divisões regionais oficiais está ligado a ideias de planejamento que se consolidaram no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Então vejam aí que já está mostrando que a divisão tem a ver com planejamento. As divisões regionais surgiram como forma de facilitar o planejamento regional e a integração nacional, ferramenta de planejamento essencial usado pelo governo. Se nós pegarmos o caso de quando você compra uma pizza, por exemplo, ou se você não tem pizza, compra um pãozinho para o café da manhã, geralmente é dividido em partes para poder dar para todo mundo, senão o glutão vai acabar com tudo. Tratando-se da pizza, você vai dividir em partes para poder facilitar a divisão para todo mundo da casa. Se é uma melancia, você trata também de fazer divisões para evitar que venha um bonito e com o miolo todinho e a melancia fique chata de comer, porque o miolo já foi comido todo. Então, isso é uma maneira de você administrar. A divisão ajuda a administrar. Tudo que você divide tem essa função. Administrar, planejar melhor. Quando se trata de cidade e país, ela é usada com essa finalidade. Como distribuir dinheiro para essas localidades, para essas regiões, com as suas características particulares, como mandar dinheiro para o Nordeste para suas particularidades, mandar para a Amazônia com suas particularidades. Então tudo isso tem a ver com a regionalização e a finalidade usada pelo governo brasileiro no caso. E aí nós temos, para poder tomar por base, o nosso mapa do Brasil atual. Então aí de verde eu tenho a região norte, composta por 7 estados, a região norte de laranja por 9 estados, a região centro-oeste com 3 estados e o Distrito Federal, a região sudeste desse azul com 4 estados, ou digamos assim, pode-se dizer que os estados mais desenvolvidos industrialmente, e a região sul de lilás com 3 estados. Então, memoriza essa imagem aí, porque você vai ver o que aconteceu no passado até chegar essa configuração atual. Que formas de divisão do território brasileiro, que forma de regionalização foram criadas antigamente e o que ela se difere dessa que está na tela agora, hein? Vamos lá então. Em 1913 foi elaborado uma divisão, e aí não oficial, é bom que se diga isso, que considerava de suma importância a compreensão da geografia regional do Brasil. Essa divisão aí foi feita pelo Delgado de Carvalho em 1913. Por sinal, essa divisão ela tinha uma finalidade didática para os estudos didáticos, né? Então, como ele dividiu aí? Colocou aí uma parte do Brasil setentrional, composto aí pelo Amazonas, Pará e território do Acre, o norte oriental, composto pelo que nós chamamos hoje de Nordeste, né? Só para tentar situar a localização deles, não exatamente isso. Vejam que eu coloquei aqui para vocês qual é a configuração atual. E aí a parte oriental, ou o leste chamado, né? Composto aí por Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e o próprio Sergipe, e também o central, Mato Grosso e Goiás apenas, e o meridional, que refere-se a sul, de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha como tem muita diferença do que nós conhecemos nessa ilustração aqui do mapa atual. E aí, em 1967, décadas depois, vem uma outra regionalização do geógrafo Pedro Pinchas, que faz uma regionalização chamada de complexos regionais ou geoeconômicos, né? E os limites dos complexos não são os limites políticos administrativos do Estado, ou seja, ele não leva em consideração as linhas divisórias de cada Estado, mas ele leva em consideração os aspectos econômicos, e aí
mostra aí o primeiro parágrafo que a concentração industrial do Sudeste vai definir essa configuração. Em outras palavras, você tem aí, ó, a Amazônia de verde, Centro-Sul de vermelho e o 3, o Nordeste. E aí o número 2 é o nosso foco da discussão aqui. O número 2, em função do grande grau de industrialização, todas as áreas que estão próximas dele, que têm industrialização forte ou desenvolvimento industrial e urbano forte, então ele vai traçar a linha para acompanhar isso. E aquilo que não tem nada a ver, que é a parte empobrecida, é descartado dessa configuração aí de vermelho. Então o Centro-Sul está ligado à parte mais rica do Brasil e, portanto, os contornos dela, inclusive, podem aumentar à medida em que o Mato Grosso for crescendo o grau de desenvolvimento e a região Nordeste também. Isso é a configuração das regiões geoeconômicas de 1967. Olha só essa configuração aí oficial de 1942, né? Nós temos aí 5 regiões: Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. Essa configuração de regionalização é baseada no conceito de região natural. Em outras palavras, leve em consideração os aspectos naturais semelhantes, tudo aquilo que está semelhante, eles juntam e colocam dentro de uma região. E aí, quais são esses aspectos naturais? É o clima, relevo, vegetação, hidrografia, inclusive, né? Então, aí, levando em consideração esses aspectos, eles entenderam que a parte de verde, que é o norte, então conteria o território do Acre, Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí. Na visão dessa divisão do IBGE, todos eles continham características semelhantes. Já a região do centro, que nós chamamos hoje de Centro-Oeste, de maneira diferenciada, né? Ela abarcava tanto Mato Grosso como Goiás, como Minas Gerais. Olha o detalhe do caso da região sul. Ele entendia que tinham características semelhantes, tanto de clima como relevo, vegetação e hidrografia, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. E daí por diante. Veja como é que foi montada essa ideia a partir dos aspectos naturais semelhantes. Então, agrupa-se as áreas afins e forma, então, uma região, uma divisão regional aí. Vamos para o próximo. 1945, o Brasil passa a ter 7 regiões: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, o Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. E aí é importante observar que nesse período tem a criação do território federal de Fernando de Noronha e também a criação dos territórios federais do Amapá, Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã e Iguaçu. São essas modificações que começam a aparecer nessa divisão do IBGE em 1945. Em 1970 temos uma configuração da regionalização do Brasil baseada no conceito de regiões homogêneas. Combinação de aspectos naturais e econômicos, né? Nós vimos nos mapas anteriores dando ênfase mais ao natural, mas percebeu-se então que os econômicos têm influência direta sobre os aspectos naturais. Ora, se o espaço geográfico do território brasileiro está sofrendo alterações, é em função de quê? Das atividades econômicas e, portanto, aí essa combinação entre os aspectos naturais e também a influência dos econômicos predominando agora em relação aos naturais. E aí nós temos as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A única modificação que verificamos aí é elevação do território federal do Acre para a categoria de Estado em 1962, mudança de denominação do território federal do Rio Branco para território federal de Roraima. Muito bem. E aí, em 1990, nós temos essa configuração baseada nas micro-regiões, combinação de elementos demográficos, aí o ser humano entra em cena, os econômicos e naturais. Então, o que acrescentou de novo aí? Nós estudamos para trás os naturais, o penúltimo que vimos agorinha, a questão do econômico, e agora o homem, né? O papel do homem dentro desse processo inteiro. E aí nós temos, então, a elevação do território de Rondônia à categoria de Estado, criação do Estado de Tocantins e elevação dos territórios federais
de Roraima e Amapá, categoria de estado, e extinção do território federal de Fernando de Noronha e anexação de sua área ao estado de Pernambuco. Permanece a ideia de região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E aí nós temos os 4 Brasis, que foi ideia de Milton Santos e Maria Laura Silveira, que coloca então a divisão do Brasil como região amazônica de verde, região nordeste de rosa, região centro-oeste de amarelo e a região concentrada desse roxo, né? Ele vai dizer então que é concentrada onde estão as maiores concentrações de indústria, de comércio, de serviços mais sofisticados, e isso vai ser então a região concentrada, onde está a maior urbanização, emprego da ciência, os maiores centros de pesquisa, as ferrovias, rodovias e a ação humana sobre a natureza que passa a ser intensa. Vamos então para o nosso exercitando. Primeiro, observe a figura ao lado e responda. O critério adotado na divisão regional descrita no mapa tem por referência, letra A base física territorial, onde se destacam as bacias hidrográficas. Letra B, os aspectos demográficos, considerando-se a distribuição da população brasileira. Letra C, o setor secundário, mediante o número de estabelecimentos industriais. E letra D, as características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas. E aí, fez a sua análise desse mapa que tem uma legenda falando sobre a Amazônia, Centro-Sul e Nordeste, as regiões geoeconômicas? Então, se você respondeu que a alternativa correta é a letra D, tá certo. São as características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas. Com isso, nós encerramos a aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!